Você grava vlogs pro seu canal? Você pensa em gravar um vlog algum dia? Nesse vídeo eu vou te dar 3 princípios básicos para você tornar o seu vlog muito mais interessante. Ah, eu vou fazer isso fazendo um vlog, claro. Será que fazer vlog continua na moda? Porque começou com um boom, todo mundo queria fazer vlog. Existe um propósito para fazer vlog? Existe um motivo para você fazer vlog? Hoje eu vou falar sobre isso, vou dar 3 princípios básicos para você tornar o seu vlog mais interessante. Mas por que fazer um vlog e não fazer um vídeo, né, normal? Acho que primeiro tem que saber o que é um vlog e o que é um vídeo normal, né? Eu acho que o que caracteriza um vlog mesmo é você sair daquele formato de televisão, né? Então você pega a câmera, carrega, sai andando, falando, você leva quem tá te assistindo junto com você pro lugar que você tá indo. Ou então você leva aquela pessoa durante o seu dia, mesmo que você fique em casa, mas você tá fazendo coisas do seu dia a dia e tá falando sobre algum assunto. O vídeo considerado normal é mais aquele que tem uma pessoa sentada num estúdio ou em algum lugar, 1 ou 2 pessoas falando sobre um assunto, normalmente ensinando alguma coisa, mais ou menos o que a gente sempre faz aqui no canal Upload. No canal Maximizar, nosso outro canal, eu e a Lívia, a gente fez muitos e muitos vlogs. A gente começava o vlog com um objetivo e durante esse vlog a gente ia comentando sobre coisas interessantes no caminho, ia mostrando outra coisa, chegava no nosso objetivo, mostrava o que estava acontecendo e a conclusão do dia normalmente era o fim do vlog. Só que quando a gente começou a fazer vlog, não tinha um guia, né? Não tinha uma coisa que as pessoas esperavam já. A gente meio que foi aprendendo enquanto ia, né? Então a gente não se preocupava com algumas coisas que hoje em dia a gente vê que são super mega importantes. Porque a conclusão que a gente chegou depois de muito tempo pesquisando e fazendo, né, vlogs, é de que já acabou essa época de você simplesmente, vou começar a gravar, pegar a câmera, sair andando e gravar e sair alguma coisa de fato boa. A não ser que você já tenha um público assim gigantesco, milhões de pessoas te assistindo, já te conhecem, eles vão gostar de qualquer coisa porque eles estão interessados em você. Mas principalmente se você está começando um canal novo, isso é bem mais complicado. As pessoas não te conhecem. Por que elas vão assistir você fazendo unha ou você, sei lá, falando sobre um programa de TV se elas não te conhecem? Elas não se importam com a sua opinião. Então, antes de pensar em fazer um vlog sobre nada, é melhor construir primeiro a sua audiência bastante para talvez você conseguir fazer um vlog sobre o nada e mesmo assim ter sucesso. Mas vamos falar sobre os 3 princípios mesmo básicos para você fazer um vlog interessante. Vamos lá. Primeiro item super importante, tenta sempre contar uma história. Você não precisa ficar contando a história o tempo todo, mas dependendo do que você estiver fazendo, você está no seu dia de trabalho, você está passeando, você pode sim, claro, falar um pouquinho sobre a sua rotina, o que você está fazendo, mas tenta ter algum tipo de história por trás. Por exemplo, você pode, como gancho, você pode falar do seu objetivo para o final daquele dia. Então, se você vai passear, você quer chegar até tal lugar. E nesse meio caminho você vai falando, mas as pessoas já vão ficar ligadas pensando, eu quero ver ele chegar naquele lugar. Você precisa dar um motivo para alguém assistir o seu vlog do começo ao fim, mesmo se essa pessoa não te conhecer, mesmo que ela não seja íntima, né, do seu canal, mesmo que ela esteja caindo pela primeira vez. Faça de um jeito que a pessoa se interesse em assistir até o final. Quer um exemplo prático? Se você prestar atenção em algum seriado, normalmente esses seriados de 20, 30 minutos mais rapidinhos, é super comum eles começarem um episódio, por exemplo, todo mundo se arruma, vai ter um casamento, todo mundo tá se arrumando para ir para esse casamento. Então você sabe que no final desse episódio vai ter um casamento. Só que um monte de coisa acontece, as pessoas vão se arrumando em casas diferentes e tal, e a história vai se desenvolvendo nessas coisas antes do casamento, e você começa a ficar interessado, você quer saber como é que eles vão conseguir chegar no casamento, porque agora eles estão com essa complicação ou aquela complicação. Então a história está sendo construída com um final previsto, só que a história mesmo está se desenrolando antes desse final. Isso é super comum em seriados, em filmes. Começa a prestar atenção nisso agora. Isso leva a gente direto para o segundo princípio básico para você fazer um vlog interessante. E esse segundo princípio básico tem a ver com edição. Não estou me referindo a firulas e a saber mexer no After Effects e fazer transições super sensacionais. Não, estou falando da edição básica, até a edição que você pensa em fazer quando você está criando o roteiro ainda. Coisas simples, ângulos de câmera, mudança constante de cenário. Então tenta não ficar um vlog inteiro você andando na rua e gravando, falando. Tenta botar outros ângulos, câmera no tripé, câmera pegando o pé. Você tem que se esforçar na edição para que essa edição fique simples, fique clean,
só que criativa. A dedicação na hora de editar, na hora de pensar na edição, nos ângulos de câmera, é fundamental para o seu vlog ficar interessante. Muitas vezes você assiste o canal de alguém e essa pessoa faz vlogs e você não conhece a pessoa, mas você gosta daquele vlog assim quase que imediatamente, você não sabe muito bem porquê. Às vezes são esses pequenos detalhes, o ângulo que ele pegou a pessoa andando, aí depois a pessoa tá vindo em direção à câmera, depois já sendo filmada por cima por um drone, e nesse meio tempo a trilha sonora vai levando o clima do vlog. É uma série de coisas que vão somando para esse vlog ficar super agradável sem você saber mexer muito no programa de edição. Ou seja, com criatividade você consegue fazer vlogs super interessantes, sem nem precisar sair na rua de repente passear, sem precisar ficar com a câmera sempre na mão e tremendo. Aliás, aqui segue uma dica dentro da dica. Sempre que possível, coloca a câmera num lugar estável, num tripé ou em cima de uma caixa, em algum lugar, para falar, porque o movimento de você ficar andando e falando durante muito tempo começa a atrapalhar um pouco, começa a interferir na experiência, né, como um todo. Ah, Max, mas eu nunca estudei sobre câmera, sobre edição ou sobre cinema. Deixa eu te dar umas dicas. Você pode pesquisar outros canais de sucesso, canais grandes já que fazem vlogs, e observar o que eles estão fazendo que você acha interessante e tá ao seu alcance, né? Agora, eu não tô falando pra você roubar e copiar exatamente o que aquele cara tá fazendo, porque o que funciona pra ele pode não funcionar com você, mas você pode se inspirar. Então assim, não roube, se inspire com essa pessoa, porque a gente fez muito isso, eu e a Lívia. A gente assistia muito canal no YouTube pra pesquisar, como pesquisa mesmo, e aí falando assim, Lívia, eu acho que dá pra gente fazer aquilo mesmo a gente filmando só com o celular, a gente pode botar esse celular aqui, depois botar ele aqui e fazer uma mudança de ângulo e tal, que vai dar certo. Então inspirou a gente demais pra fazer os vlogs, deixarem eles mais interessantes. E se você não conhece nenhum canal grande que faz vlog, pesquisa no próprio campo de busca do YouTube, coloca lá vloggers de sucesso, ou maiores vloggers do mundo, ou do Brasil, e dá uma olhada no canal que eu tenho certeza que você vai ter ótimas ideias. Ou seja, de novo, é super importante usar imagens diferentes, ângulos diferentes, e não ficar muito tempo com o mesmo tipo de imagem ou o mesmo tipo de coisa acontecendo. Procura algum tipo de variação, nem que seja um zoom in, zoom out, alguma coisa para diversificar um pouco e não ficar cansativa. Que tem tudo a ver com o terceiro princípio básico de um vlog interessante. O terceiro princípio tem a ver com surpresas. Inserir a surpresa no seu vídeo. Não corta, não edita ela para fora do vídeo. Deixa ela no vídeo. Por exemplo, um ângulo que ficou estranho, que de repente você não gostou tanto, mas muda um pouco, pode ser uma transição de uma cena para outra. Pode ser que fique interessante, pode ser uma coisa espontânea. Agora, é muito importante você não forçar uma surpresa do tipo um erro de gravação, por exemplo. É legal quando o erro acontece naturalmente, você ou deixa ou coloca no final do vídeo os erros de gravações reais. Porque se você forçar um erro de gravação, pode ter certeza que o seu público vai perceber que você está sendo meio artificial. Não é legal. Então esse terceiro princípio de acrescentar surpresas é mais um aviso do tipo, se acontecer alguma coisa inesperada, calma, não tira direto do seu vídeo. Deixa rolar um pouquinho, pensa, assiste o vídeo com esse erro, com essa surpresa, pra ver se ele fica interessante, se ele não atrapalha. E o último detalhe aí, pra ser uma dica bônus já, termina de um jeito diferente. É sempre interessante quando o vídeo termina do modo que as pessoas não esperam. Não vai ser em todo vlog que você vai precisar terminar agradecendo e falando te vejo no próximo. Não, você pode simplesmente